Bom, temos aqui algum tempo, temos pelo menos 10 minutos até às 16 horas, que é o termo oficial deste painel, e por isso eu vou devolver a palavra à audiência, caso queiram colocar alguma questão, fazer alguma observação aos nossos oradores. Eu agradeço a pergunta. A lei é número 13303. 13303. Bom, a arguição de inconstitucionalidade, junto ao Supremo Tribunal Federal desta lei, ela sustenta que esta lei não poderia ser editada pela União Federal com aplicabilidade obrigatória para estados e municípios. Se o Supremo Tribunal Federal vier a declarar a inconstitucionalidade desta lei, ele deverá fazê-lo utilizando, no caso, uma técnica de interpretação conforme a Constituição, para dizer que ela teria uma aplicabilidade exclusivamente no âmbito da União Federal, ou seja, ela obrigaria a esfera federal brasileira, porque o Brasil é uma federação, mas não obrigaria os estados e os municípios. Se isto vier a acontecer, as normas desta lei não seriam obrigatórias para estados e municípios, que deveriam, portanto, editar normas próprias para que se submetessem aos mesmos regramentos. Então, é uma questão da Federação Brasileira e da distribuição de competências legislativas entre as entidades da Federação. Particularmente, eu não acho que isso acontecerá. Por quê? Porque a Constituição brasileira estabelece que, em matéria de direito civil e comercial, direito civil, a competência para legislar é exclusivamente da União. Então, no que diz respeito ao tipo de organização societária e às imposições que se faz quanto à organização dessas empresas, penso eu, estamos nós num terreno que é um sítio de direito civil. Então, valeria a norma da União para todas as esferas, porque só a União, no Brasil, legisla sobre direito civil. Na outra parcela dessa lei, que é a parcela que trata de licitações e contratos, nós temos aí uma maior dificuldade, porque estados e municípios também legislam em matéria de licitações e contratos no Brasil. Só que eles têm que obedecer à legislação federal. Eles podem acrescentar algo, mas eles não podem disciplinar contrariamente. Dessa maneira, penso eu, a tendência, até conhecendo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a tendência é que ele não declare a inconstitucionalidade no que diz respeito à parte que trata de licitações e contratos. Portanto, penso eu que, no fundo, há uma discussão mais política do que propriamente jurídica com o ajuizamento desta ação, porque existem interesses localizados que dizem muito no Brasil em diversas searas. Neste caso específico,
A ADIM é movida por uma associação, por uma federação de associações de empregados da Caixa Econômica Federal, que é uma empresa estatal no setor bancário federal. Então, no fundo, quem não quer as regras desta lei são os próprios empregados que se organizam em associações porque, de alguma maneira, entendem que isso lhes prejudicaria. De modo que, penso eu, o caminho do Supremo Tribunal Federal será a declaração de constitucionalidade da norma, porque há motivos e há argumentos suficientes para isso. Obrigado. No Brasil houve, com a Constituição de 1988, uma ampliação do leque dos legitimados a proposituras de representações de constitucionalidade. Então, neste caso, eu particularmente acho que não seria conhecida a ação, eles podem, mas não seria conhecida porque a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, para conhecer de representações feitas por federações, exige um requisito de nome pertinência temática, ou seja, é necessário que haja uma pertinência com o objeto de funcionamento da própria federação e o objeto da lei que se impugna perante o Supremo Tribunal Federal. Neste caso, eu não vejo pertinência temática entre a atividade da federação e o objeto em si da lei, que trata, como eu disse, de requisitos para a melhoria do desempenho dessas empresas, a impessoalidade, a transparência e a eficiência delas. Obrigado. Vão me possibilitar dialogar um pouco mais com o auditório. A questão do controle interno das empresas estatais é um problema no Brasil. Por quê? Porque os órgãos de controle interno no Brasil entendem que eles podem controlar as empresas estatais à semelhança do controle que fazem sobre a administração direta. Então, quando isso acontece, a tendência a que haja uma exacerbação, uma extrapolação do nível de competência desses órgãos para incidir diretamente na gestão da empresa é muito grande. Uma das razões pelas quais eu propus a criação de um órgão, proponho para o futuro, a criação de um órgão central que encampasse as orientações formuladas para essas empresas estatais em cada âmbito, é justamente para que não houvesse uma exacerbação do exercício do órgão do controle interno em detrimento da eficiência das próprias empresas estatais. De modo que a sua pergunta é muito oportuna, porque esse será um grande desafio. No Brasil temos nós hoje aqui já foi dito isso em painéis anteriores, quase que um fetiche pelo controle. É um fetiche pelo controle. Os organismos controladores querem se imiscuir em tudo, em todos os assuntos, querem dizer como que a administração tem que funcionar, querem substituir o administrador na própria função de administrar, porque entendem, sem estar presentes nas cadeiras respectivas, que podem fazê-lo melhor do que quem lá está. Então, é necessário o debate no Brasil hoje exatamente dos limites da atuação dos órgãos controladores. Para que se tenha uma ideia, na Lei 13.303 existe um dispositivo que diz o seguinte: os órgãos de controle não podem atuar em matérias de competência discricionária da empresa estatal. Ou seja, uma lei tem que dizer
que o órgão de controle não pode se imiscuir numa tarefa que é eminentemente de quem exerce o posto de administração. Mas como nós no Brasil estamos hoje num momento de uma desconfiança generalizada, as pessoas desconfiam umas das outras em tudo que fazem, penso eu que nós teremos aí uma batalha intensa para poder separar qual é o limite da atividade do controlador, que nas empresas estatais, na minha avaliação, deveria ser um controle finalístico. Ou seja, se você está cumprindo a função social, as políticas públicas que são incumbidas na empresa no ato de criação, e se ao mesmo tempo, naquelas que há compartilhamento de capitais, está gerando resultado para os seus acionistas. Compatibilizar isso nem sempre é fácil, mas é o desafio que se tem quando alguém se torna sócio do Estado no desempenho de uma atividade econômica ou numa prestação de serviços públicos. A sua segunda questão diz respeito ao Comitê de Elegibilidade. O dispositivo que trata é o artigo 10 dessa lei, que diz que ela é formada por empregados que sejam do staff, quer dizer, que façam parte dos quadros efetivos destas empresas, talvez numa pressuposição de que quem não exerce cargos estáveis nessas empresas esteja influenciado por interesses outros e que, portanto, desculpa a expressão, venderia sua alma para poder continuar naquela posição. Logo, aqueles que possuem, então, no caso das empresas estatais, uma certa estabilidade, porque não existe nas empresas estatais a estabilidade da administração direta, diferente, uma certa estabilidade, teriam maior isenção na verificação do cumprimento dos requisitos por parte dos indicados aos postos diretivos destas empresas. Muito obrigado. Não havendo mais questões, suspendemos aqui os nossos trabalhos por cerca de 25 minutos. Estaremos de volta às 16h30 para o último painel deste colóquio. Muito obrigada a todos, muito obrigada aos nossos oradores.